Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Felipe, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale do Jatobá, e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma pequena saudação, uma pequena explanação dos versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação e para o nosso crescimento. Eu gostaria de ler com os irmãos hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. São versículos conhecidos dos irmãos, são uma palavra conhecida, mas há algo que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando para os irmãos nesse dia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, bem, irmãos, nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui falando sobre a vontade de Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que essa vontade desse Deus que nós servimos, esse Deus que ele fala, olha, o Deus precisa, que é o Deus que você serve também. Esse Deus, ele tem uma vontade sobre o homem. E ele diz que essa vontade de Deus sobre o homem é uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas há aí um porém muito grande, algo muito complexo de entender. Por quê? Porque nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sim. Mas existem algumas coisas que nós devemos fazer para que nós possamos entender, compreender e assimilar essa vontade de Deus. Para que quando a vontade de Deus vier sobre nós, mesmo que não seja da forma como nós pensamos ou planejamos, nós vamos entender que essa é uma vontade boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 12, pedindo os irmãos, fazendo meio que implorando os irmãos, meus irmãos, eu rogo a vocês. E essa palavra rogar, ela tem uma conotação de implorar, de pedir com súplica. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou pedindo a vocês. Eu estou suplicando a vocês. Aí ele começa a dizer, por quê? Eu quero suplicar a vocês, que vocês passem, que vocês aprendam a entender a vontade de Deus. E a primeira coisa que ele fala, ele destaca 3 coisas aqui nesse versículo, para que a gente possa viver e entender a vontade de Deus. Ele vai dizer, vocês têm que prestar, a primeira coisa, vocês têm que fazer um culto racional ao Senhor. E o que é um culto racional? Ele diz que o culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é sacrifício? A palavra sacrifício, ela tem por sua tradução presentear. Quando eu faço um sacrifício a Deus, eu estou presenteando o Senhor. Quando ele diz que o meu sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável, eu entendo que eu não posso viver de qualquer maneira. E quando eu estou dando um presente a alguém, eu tenho meio que por obrigação de conhecer essa pessoa. Porque para eu agradar essa pessoa que esse presente, eu tenho que conhecer. Então nós temos que entender que para eu prestar um sacrifício vivo, santo e agradável, fazer um sacrifício que vai agradar o Senhor, para se tornar um culto racional, eu preciso conhecer a Deus. E saber do que Deus gosta. Eu tenho que gostar do que Deus gosta, e ver como Deus quer que eu viva. Eu tenho que andar como Ele quer que eu ande. Eu tenho que viver como Ele quer que eu viva. Então, nós vamos entender isso. Eu tenho que conhecer a Deus para prestar um culto racional ao Senhor, tenho que ser inteligente. Porque a racionalidade vem de observar os fatos e ser coerente naquilo que vai acontecer. Então, eu tenho que ser coerente na minha adoração. Eu tenho que ser coerente naquilo que eu vou oferecer para o meu Deus. Eu tenho que conhecer meu Deus para eu prestar um culto racional. Por quê? Quando eu entendo ao Senhor e eu começo a entender a vontade dele, eu começo a entender o que agrada o coração dele, eu estarei prestando um culto racional. Por quê? Eu só vou agir de forma que vai agradar o coração de Deus. E esse é o primeiro ponto para entender a vontade dele. O segundo ponto que o apóstolo Paulo destaca nessa passagem é que ele diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. O que é conformar? Essa palavra conformar, ela
tem posteriori em dizer que conformar é tomar a forma, é fazer-se igual àquilo. Ou seja, quando eu estou conformado com esse mundo, eu estou me equiparando a esse mundo. Eu estou olhando para o mundo e não estou vendo o mal que esse mundo me traz. Eu não estou vendo as calamidades, as dificuldades que esse mundo traz para mim. Então, nós temos que não nos conformar com ele. É o tempo todo lutar contra o mundo, lutar contra o que não tem nada a ver, lutar contra as coisas que nos separam do amor de Deus. Eu tenho que olhar para o mundo e ver que o mundo tem de mal a pior. Eu tenho que olhar e ver que o mundo não presta, que o mundo não serve para nós. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo destaca aqui, ele fala, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós estamos falando da palavra de Deus. O que é transformar pela renovação do entendimento? À medida que eu vou renovando o meu entendimento, renovar é pegar o que já existe e torná-lo novo. Eu tenho que renovar todos os dias. É igual quando eu estudo, eu tenho que renovar a minha matrícula, para que ela possa valer, para eu continuar estudando, para continuar tendo vigor. Eu estou renovando ela, estou tornando ela nova de novo. Então, nossa palavra de Deus envelhece, mas nós temos que todos os dias buscar aprender a palavra de Deus. Nós temos todos os dias buscar entender a palavra de Deus, ler, meditar, estudar. E o que isso ocorre em nós? É o que o apóstolo Paulo diz. Nós vamos nos transformar. Nós vamos mudar a nossa forma de pensar. Por causa de quê? Por causa da renovação do entendimento, por causa da busca da palavra de Deus, por causa do favor que Deus nos dá através da sua palavra. Então, depois que eu pensar no culto racional, que eu conhecer a Deus, saber o que ele gosta, prestar um sacrifício muito agradável a ele, eu não me conformar de forma alguma com esse mundo e viver o tempo todo pensando na eternidade. E depois que eu renovar, eu me transformar pela renovação do meu entendimento, aí sim eu vou olhar para a vontade de Deus, por causa do conhecimento, por causa da separação e por causa da santificação que nós teremos. Eu vou olhar para esse Deus e vou entender que tudo que ele faz é perfeito. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem do seu amor. E nós vamos ver a palavra de Deus iniciada por inúmeras ilustrações de pessoas que se deixaram ser usadas por Deus, cumpriram a vontade de Deus. E essas pessoas obtiveram graça e foram instrumentos importantíssimos para o crescimento de Deus. E Deus, por exemplo, é Lázaro. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, narra que Lázaro estava enfermo. E que o Senhor Jesus foi alertado disso. E quando ele foi alertado, ele disse, Senhor Lázaro, há 5 anos, está enfermo. E manda chamar o Senhor. E o Senhor Jesus ouve o livro do texto, pessoas dizem para que essa eternidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós vamos ver que verdadeiramente a morte de Lázaro foi para a glória do Senhor. E quando o Senhor Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele foi questionado pelas suas irmãs, porque ele não ter vindo, se ele tivesse, ele não teria morrido. O Senhor chega diante da sepultura, manda tirar a pedra e ele fica lá. E no versículo 42, do capítulo 11, nós vamos ver que vai estar dizendo que muitos dos que viram aquilo, muitos dos que presenciaram aquele fato, eles se converteram ao Evangelho. Então, Lázaro foi um instrumento de Deus para que as pessoas pudessem ter acesso à graça do Senhor. E assim, muitos outros exemplos nós vamos ter na palavra do Senhor, de homens e mulheres que se deixaram ser usados pelo Senhor, e que tinham intimidade com o Senhor, e que tinham liberdade com o Senhor, ser instrumentos para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, se você quer entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, preste culto racional, não se conforme com esse mundo, se transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Lembrando que a salvação é individual, e que nós precisamos estar cada vez mais próximos do Senhor. E se você criou nesse dia, não importa como está a sua vida, não importa como está a sua situação, se você hoje quer mudar de vida, quer experimentar a vontade de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Você tem que seguir a esse Deus, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável.
para que mude a sua história. E dizer, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida, me mostra a sua verdade, me mostra aquilo que o Senhor quer me falar. E eu tenho certeza que Ele vai entrar na sua vida, Ele vai mudar a sua história. E Deus vai te abençoar ricamente. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço por todos que estão vendo esse vídeo. E em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.